Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim. Agora são 11 horas, 11h12 da quarta-feira para falar de Mundial de Clubes Masculino. Sada Cruzeiro 3, Vôlei Renata 0. Bom, o Sada Cruzeiro, tetracampeão mundial, venceu aí o Vôlei Renata, estreante na competição por 3-0. E bom, praticamente já colocou o pé nas semifinais, tá certo? Vou explicar um pouquinho mais disso para vocês ao longo do vídeo. Dar a minha análise desse jogo de estreia das duas equipes brasileiras no Mundial de Clubes, tá certo? Primeiro, é claro, eu já peço que você se inscreva no canal, ó, sempre passando aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, vai me ajudar demais aí na divulgação. Bora tentar bater 3.800 inscritos, tá certo? Bom, senhores, hoje, às 6 horas da tarde, a gente teve o jogo de Minas e o Paikan, né, a equipe iraniana. O Minas começou perdendo, depois conseguiu virar e venceu por 3-1. Também praticamente se garantiu nas semifinais, porque é muito provável que o Paikan perca para o Trentino. Então o Minas praticamente aí garantido nas semifinais do Mundial, tá certo? Já no grupo B, no grupo de Sada Cruzeiro, de Vôlei Renata e de Perugia, nós tivemos aí o jogo de estreia das duas equipes brasileiras. Sada Cruzeiro jogando em casa, com o apoio de sua torcida mais uma vez. Lembrando que ano passado também Sada Cruzeiro jogou com o apoio da torcida, foi uma festa maravilhosa. E venceu aí por 3-0 o Vôlei Renata e praticamente já colocou um pé na semifinal, porque agora o Vôlei Renata enfrenta o Perugia amanhã e cá entre nós é muito difícil que o Vôlei Renata consiga essa vitória. Claro, não é impossível, nada é impossível, mas a gente não pode negar que é muito difícil, muito improvável que o Vôlei Renata consiga essa vitória amanhã. Então, levando isso em consideração, o Cruzeiro já está aí praticamente classificado para a semifinal do Mundial. Já fica aí mais uma vez no top 4 de melhores clubes do mundo, tá certo? Então, é isso. Eu já tinha falado no último vídeo que era um confronto decisivo para ambas as equipes, porque é muito provável que o duelo contra o Perugia seja mais difícil. Ainda mais para o Vôlei Renata, que já joga amanhã. O Cruzeiro pode ser mais equilibrado, o Cruzeiro pode forçar o jogo, pode até vencer. A gente torce para isso, mas realmente é um confronto mais difícil. Então, por isso que hoje esse jogo era importantíssimo para as duas equipes. Era importante garantir esses 3 pontos e o Cruzeiro soube fazer isso muito bem. Venceu o Vôlei Renata por 3-0 e aí tá praticamente garantido, né? Deixa eu falar aqui das escalações para vocês primeiro, né? Falando do Cruzeiro. Primeiro, né, o Cruzeiro estava jogando em casa, começou aí com o levantador Uriarte, tranquilo, oposto Wallace, ponteiros Vacari e Lopes, daqui a pouco falo mais sobre eles, centrais Lucão e Otávio, também padrão, líbero Luquinha e, é claro, o técnico, o Felipe Ferraz. O Cruzeiro, então, optando por ter Vacari e Lopes na linha de passe, né, como ponteiros. Dois ponteiros que não são tão especialistas assim no passes, mas são ponteiros de um saque muito forte e de um ataque muito forte. Então o Cruzeiro optou aí por esses dois jogadores. Rodriguinho ficou no banco hoje, né? Entrou ali só no terceiro set, daqui a pouco falo mais sobre isso. Mas então o Cruzeiro teve aí, o Felipe teve essa decisão de ter dois ponteiros de mais força de ataque do que de passe e deu muito certo, deu muito certo. Bom, agora falando do Vôlei Renata, com o levantador aí Gonzalez também, super padrão, oposto Felipe Roque, ponteiros Lazo e o Adriano, centrais Lucas e o Barreto e o líbero Ale, o técnico, o Horácio de Leu. O começo do jogo começou, na verdade, bastante equilibrado. O Vôlei Renata estava defendendo bastante. As duas equipes com um volume muito legal de jogo. O jogo estava bem legal no começo. As duas equipes forçando muito o saque com muito volume de jogo. É claro, o Adriano sendo o principal pontuador da equipe do Vôlei Renata, porque o Felipe Roque, por incrível que pareça, demorou bastante para conseguir pontuar na partida de hoje, porque estava muito bem marcado, né? Então a gente teve aí esse destaque. Para mim, o principal destaque da partida de hoje foi o Lopes, fez uma partidaça, mais uma vez sacando muito bem e sendo muito efetivo no ataque, coisa que o Cruzeiro foi mais ao longo de toda a partida, né, em comparação com o Vôlei Renata. O Cruzeiro foi mais efetivo no ataque, sacou melhor, foi mais agressivo no saque e também bloqueou melhor. O Vôlei Renata, que costuma ter aí um bloqueio muito interessante, costuma tocar sempre, hoje pontuou muito pouco no bloqueio, se eu não me engano foram 2 ou 3 pontos, é muito pouco, ainda mais nesse nível de enfrentamento, e aí fica claro, muito difícil de enfrentar uma equipe do poder de fogo
que é o Cruzeiro, né, que venceu aí o primeiro set por 25-20, né? O Vôlei Renata até tentou ali, fez uma inversão de 5-1, o Horácio Gileu fez a inversão de 5-1, né? No começo estava bastante equilibrado, né? 10-8, 10-10, mas aí o Cruzeiro já abre um 18-13 com o saque do Lopes, e aí consegue vencer por 25-20. O Cruzeiro hoje que até errou mais, né? O que na verdade já é padrão para quem acompanha aí a equipe mineira, é uma equipe que força muito o saque, isso é tradicional deles, mas eles costumam compensar aí nos bloqueios e no ataque. Uma equipe que arrisca bastante, é muito agressiva no saque, acaba errando muito por isso também, mas costuma dar muito certo. Hoje, mais uma vez, por mais que tenha errado, né, uma quantidade maior do que o Vôlei Renata, mesmo assim conseguiu vencer com uma certa tranquilidade. 25-20 no primeiro set, depois 25-22 no segundo e no terceiro. O Horácio Gileu até tentou mexer, colocou o João Frank no lugar do Lazo para ter mais ataque, porque o Vôlei Renata estava com muita dificuldade no ataque. Realmente estava muito difícil, porque o Cruzeiro era muito agressivo no saque e o Vôlei Renata tinha dificuldade imensa para conseguir fazer o passe e conseguir atacar. O Adriano, que foi muito efetivo no começo do jogo, foi caindo bastante ao longo da partida. O Felipe Roque começou muito mal, começou muito marcado, depois foi se soltando aos poucos, principalmente no final do segundo set, mas mesmo assim muito difícil. A marcação do Cruzeiro estava muito boa para cima do Felipe Roque, ele que tem aquela diagonal muito boa, né? O Lucão estava encaixadinho ali naquela diagonal, e aí, é claro, ficou muito difícil. O Vôlei Renata teve muita dificuldade no ataque. Até por isso tem essa substituição, né? O João Frank no lugar do Lazo, para ver se tem um ataque melhor. O João Frank, que é um ponteiro mais de ataque, né? Ainda muito jovem. Até que entrou bem, o Vôlei Renata até consegue passar à frente. O Cruzeiro começa a errar algumas bolas, né? Alguns ataques. Teve ali 2 ataques errados do Wallace em seguida, coisa raríssima de se ver. O Vôlei Renata até passa à frente, faz ali um 13-12, mas depois Cruzeiro volta muito bem, vencendo por 25-22, com principalmente Wallace e Lopes jogando muito. Aproveitando para falar do bloqueio, falaram até na transmissão, e é importante lembrar aqui, o Gileu, ele deixou o Gonzalez na frente do Lopes nos 2 primeiros sets, ou seja, quando o Lopes estava na rede para atacar, ele tinha na frente dele o Gonzalez na paralela e eu acho que era o Barreto, né, como central. Então assim, cara, não tem jeito. O Lopes, que é um dos melhores atacantes do mundo, um dos melhores, não ponteiros, melhores atacantes do mundo, de mais explosão, de mais força, de mais alcance. E o Gonzalez, que não é um bom bloqueador, Nós costumamos ver levantadores que bloqueiam bem, a gente tem o Bruninho, né, e tudo mais, Gianelli, que bloqueia muito bem, mas o Gonzalez não é um levantador que bloqueia muito, né? Ele tem muita dificuldade nesse fundamento, não tem tanta impulsão, então sofreu muito nos 2 primeiros sets nas mãos do Lopes, e também isso é muito mérito do Uriarte, que fez uma ótima partida, né, o levantador do Cruzeiro, e soube distribuir muito bem essas bolas. Então não adianta, quando tinha Lopes na rede e tinha Gonzalez do outro lado, chutada para o Lopes, ele atacava por cima do Gonzalez um tanto assim, entendeu? Então foi uma deficiência muito grande aí no bloqueio do Vôlei Renata. No terceiro set o Gileu até trocou, colocou o Felipe Roque na frente do Lopes, até deu uma dificultada, porque aí o Vacari ficou ali com o Gonzalez, né? Ele trocou a rede, mas mesmo assim não mudou muita coisa. O Felipe teve que fazer substituição no terceiro set também, colocou o Rodriguinho no lugar do Vacari, porque estava bastante equilibrado, o Cruzeiro estava sofrendo no passe, e aí quando o Rodriguinho entra, dá uma equilibrada, e o Cruzeiro consegue aí administrar e vencer por 25-22 e fechar aí por 3-0 a partida. Sem muito mistério, acho que nada muito diferente do que a gente esperava, né? Para quem acompanha aqui o vôlei nacional, para quem acompanha as 2 equipes, para quem sabe da história do Sada Cruzeiro, muito tradicional nessa competição. Acho que estava meio que já no radar essa vitória do Cruzeiro, venceu por 3-0. O Vôlei Renata tentou, mas não tem como. O Cruzeiro é superior e foi superior hoje, provou isso e venceu aí merecidamente por 3-0. E agora tem aí praticamente o pé na semifinal. O Vôlei Renata enfrenta amanhã o Perugia, um confronto dificílimo, talvez até mais difícil do que esse, contra o Cruzeiro hoje. Então a gente pode esperar mais uma derrota do Vôlei Renata. Eu fico triste porque eu gostaria de ver 2 brasileiros na final, mas é muito complicado, né?
Já do outro lado, a gente pode esperar sim o Minas passando pelo menos em segundo, né? Vai ter que enfrentar o Trentino, mas a gente pode ter certeza que o Minas passa lá no grupo A. Então, nas semifinais, a gente pode esperar aí pelo menos 2 brasileiros, tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até aqui. 11 horas da noite, quarta-feira. Vou soltar o vídeo aí, você assiste quando tiver tempo, tá certo? Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima. Falou!